Bom, hoje é dia 5 de março de 2021. Nós estamos com a disciplina Mecânica dos Sólidos na modalidade flexibilizada por conta da Covid-19. Então, mais uma vez, a gente pede a todos que tenham muita atenção, porque nós temos variantes bastante contagiosas do vírus que está no ambiente. Então, além dos decretos dos governos, né, municipal, estadual e federal, vamos também fazer a nossa parte e tomar esse cuidado, tá? Bom, hoje nós estamos na aula, hoje nós vamos ter uma aula sobre projeção de forças, certo? Então, na aula passada, a gente viu algumas questões sobre forças aplicadas num objeto, né, como que elas atuam, sempre recuperando as leis de Newton, lembrando que nós estamos trabalhando com a mecânica clássica, tá? Então, essa aula de hoje nós vamos trabalhar mais as questões as questões relacionadas com a projeção, tá? E nós vamos ter algumas coisas interessantes para a gente ver, algumas formas diferentes, algumas técnicas diferentes para a gente poder utilizar. Bom, eu vou sair daqui do vídeo. Graças a Deus, professor, você vai sair do vídeo. Eu não aguento mais ver você. Então vamos lá, gente. Parar de compartilhar o webcam. Ok, estou deixando a câmera agora. Ok, já deixei. Vamos para a cena 2 agora no OBS. E depois eu volto, tá? Com vocês, tá bom? Então eu vou compartilhar a janela com vocês, a tela inteira. E vocês vão ter aí a projeção, tá? Então me digam, vocês estão vendo a projeção aí? Estão enxergando a projeção? Beleza, ótimo. O som tá bom? Professor, tirando essa voz sua de taquara rachada, né, tá ótimo. Tá, então, vamos lá. Deixa eu tirar esse recado aqui. Vamos para a aula, então. Bom, meus queridos, vamos hoje ver essa questão das projeções. Vai ter algumas questões aqui de vetores que nós vamos tratar. Lembrando que eu vou fazer uma pergunta e vamos para a enquete, tá? A pergunta que eu vou fazer é a seguinte: nós temos 14 usuários na sala contando comigo. Para ser vetor, basta ter intensidade ou módulo, né? Intensidade ou módulo, direção e sentido. Para ser vetor, basta ter intensidade ou módulo, direção e sentido. Isso é verdadeiro ou falso? Aguardando as respostas, vocês estão respondendo. Ok, dos 13 presentes nós temos 10 respostas. Eu ainda não vou falar qual é a resposta que a gente tem por enquanto. 11 respostas. Ok. Lembrando que é anônimo, né? Vocês não sabem quem está respondendo o quê. Né? Eu sei, mas vocês não têm essa informação, tá? Bom, temos 12 respostas das 13 e 62% afirmou que é verdadeiro, que basta ter intensidade, direção e sentido, tá? Então, interrompendo, vamos voltar para o bate-papo. Queria saber, quem respondeu falso? Quem respondeu que é falso? Que não basta ter intensidade, direção e sentido. Quer manifestar? Quiser abrir o áudio, fique à vontade. Mas se quiser se manifestar, fique à vontade, tá?
Então, lembrando, né, nós tivemos, acho que 64% de respostas dizendo que sim, que basta ter módulo, direção e sentido. Tá? E não é verdade, gente. Não é verdade, tá? Para ser vetor, nós temos entidades, elementos que têm módulo, direção e sentido, né? Então, que tem intensidade, direção e sentido, né? Mas não são vetores. Então não basta ter módulo, direção e sentido. É necessário respeitar as regras da álgebra vetorial. Tá? Então, o que é importante para você saber? É importante para você saber que não basta ter módulo, direção e sentido. Todo vetor tem, né? Todo vetor tem módulo, direção e sentido. Intensidade, direção e sentido. Todo vetor tem, mas nem todos os que têm intensidade, direção e sentido são vetores, tá? Existem elementos que não são vetores. Ficou claro isso, gente? Eu tenho vários exemplos que poderia falar, mas eu não vou falar aqui hoje, né? Porque nosso objetivo aqui é outro. Mas eu queria a manifestação de vocês. Vocês entenderam isso? Tá? Então, quando a gente pergunta para ser vetor, basta ter intensidade, direção e sentido? Não. É necessário respeitar as regras da álgebra vetorial. Ah, professor, mas eu não sei as regras da álgebra vetorial. Tudo bem, vai lá no livro de álgebra vetorial e lá estarão as regras da álgebra vetorial, tá bom? Bom, então vamos ver a mesa novamente, tá? A questão agora que nós vamos tratar, então, da projeção de vetores. Veja que nós temos aqui uma figura, tá? Que é uma torre, tá? Esse aqui é uma figura clássica em mecânica dos sólidos. É uma torre sustentada por cabos. No caso aqui, o exemplo vamos pegar um único cabo. Vamos pegar um único cabo. Oh, meu Deus. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá. Tá, ele não está compartilhando mais na minha tela e eu não consigo parar de compartilhar aqui. Só um minutinho que eu vou dar um jeito aqui e tentar. Não, não consigo. Parar de compartilhar. Tá? Gente, eu acho que eu vou ter que sair e voltar, tá bom? Vocês aguardam um pouquinho aí, hein? E vocês acreditam que nem sair eu tô tendo opção? Nem para sair eu tô tendo opção. Eu vou ter que fechar mesmo o ambiente. Tá?
Vocês estão me ouvindo? Beleza, então vamos ver se a gente consegue continuar. Tava difícil entrar, viu? Tava difícil entrar. Vamos voltar aqui. Tela 1, ok. Tá bom. Bom, então a gente tinha parado aqui na questão da torre, né? É um caso clássico da torre. Ele mantém um cabo que liga do ponto A até o ponto B. Então aqui veja que ele diz: a tração do cabo de sustentação da torre é 2.500 newton. Então ele informa a intensidade da força. Mas nós precisamos lembrar que força ela é uma grandeza vetorial, então não basta a intensidade, tá? É uma grandeza vetorial porque respeita as regras da álgebra vetorial. Né? Isso não vou falar mais, né? Agora a partir daqui a gente já entende que vetor precisa respeitar as regras da álgebra vetorial. Então tem 2.500 newton de intensidade. Então pede para determinar os componentes da força que atua no parafuso no ponto A. Então vamos observar que ele está falando, está pedindo para a gente determinar os componentes da força que atua no ponto A. Por que ele está dizendo isso? Por que ele afirma isso? Vamos observar o seguinte. Deixa eu pegar aqui, ver se tem umas ferramentas aqui. Cadê? Aqui, opa. Bom, vamos lá, vai. Então, veja, vamos observar que nós temos, deixa eu ver aqui, pegar vermelho, tá? Então, opa, fica torto mesmo, viu, gente? Então nós temos aqui a força
atuando. Então nós temos essa força. Pela ação-reação, essa força aqui, ela está em todo o cabo, então ela vem até aqui também. Então, aqui nós temos uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido contrário. Então, se aqui nós temos uma força atuando no ponto B e aqui nós temos uma força atuando no ponto A, nós sabemos que FB é igual a menos FA, tá? Elas formam, sim, um par ação-reação. Bom, vamos dar continuidade, então. Então, nossa ideia, o que ele pede para nós é para determinarmos a força que atua, as componentes da força FA, tá? Deixa eu só ver se eu consigo... cadê? Tá. Só um pouquinho, gente, deixa eu configurar ver se eu consigo configurar uma questão aqui. Tá. Bom, então, se nós temos aquela força, né, a força FA, para a gente trabalhar, para a gente determinar o que está acontecendo com ela, né, as suas componentes, então agora nós vamos determinar justamente essas componentes. E aqui eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Bastante atenção. Por quê? Porque normalmente quando nós vamos fazer uma figura como essa, observa o seguinte: nós temos aqui a origem do sistema de referências que nós adotamos, que ele adotou. Veja, vou botar a figura aqui de volta, deixa eu colocar a figura de volta, tá? Para a gente poder observar. Veja que nesse ponto aqui está a intersecção dos eixos x, y e z. Ele não falou quem era x, y, z, mas nós colocamos. Tá? Então, nós que colocamos quem é x, y, z. Então, vamos lá. Então, aqui nós podemos observar o x, y, z. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso daqui e colar numa folha, numa tela, para a gente poder trabalhar isso aqui. Opa, não era esse que eu queria copiar. Pera aí. Esse aqui. Tá? Então, capturar essa tela aqui para a gente poder entendê-la, tá? Então, tá capturado. Deixa eu mostrar aqui para nós. Aí mais uma página, tá? Então, opa, não. Aqui. Vamos ver o seguinte agora. Tá? E aqui que nós precisamos de bastante atenção de vocês. Nós vamos definir aqui alguns pontos. Nós vamos definir aqui esse ponto B, que já está aqui, o ponto B, ele já chama de ponto B, e aqui o ponto A. Tá? Então, que já está também definido aqui. Tá? No caso, nós chamamos de outro ponto. O que nós chamamos de outros nomes? Daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês. O que nós queremos aqui de fato? O que nós queremos de fato é buscar os triângulos retângulos para a gente poder trabalhar. Então veja que nós vamos buscar esse triângulo aqui, que liga de A até B, que liga de A até o eixo de referência, até o ponto central aqui, né, a origem do sistema de referências, e que liga da origem do sistema de referências até o ponto B. Então, veja que esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo. Então, é muito mais fácil a gente trabalhar com os triângulos retângulos. Lembra que ele também nos deu o valor de 2.500 newton, né, da intensidade da força. Só que nós não conhecemos os valores aqui.
Aí você pode falar, não, mas aqui é 80 metros. Não, eu não posso confundir a medida em Newton com a medida a medida em Newton com a medida em metro. Eu não posso. Então eu não sei qual é o valor das outras arestas desse triângulo. Então aqui nós temos um triângulo, tá? E nós vamos buscar os triângulos retângulos. Por isso que nós fizemos aquela figura. Vamos ver aqui novamente, tá? Então aqui nós vamos ver essa figura aqui. Então, por favor, se vocês não entenderem essa figura, vocês me avisem, tá? Nós vamos trabalhar com os eixos. Então veja que aqui nós construímos 2 triângulos e não apenas um. Por quê? Porque nós vamos construir a partir dos eixos, desses eixos aqui, ó. Esse eixo aqui, que nós chamamos de eixo Z, esse eixo que nós chamamos de eixo X e esse eixo que nós chamamos de eixo Y. Tudo bem? Então nós vamos trabalhar com esses eixos aqui. E se tiver alguma pergunta para fazer, fique à vontade, tá, gente? Então, vamos lá. Primeira coisa, deixa eu ver se eu consigo tirar esses... aqui, ó. Ele... Ah, não, esse não apaga porque não é dele. Pronto, já apaguei, senão vai ficar atrapalhando, né, essa coisa aí no meio. Bom, vamos lá. Então, veja que aqui no ponto B, o ponto B nós chamamos de P4. A origem do sistema de referência nós chamamos de P1. Esse ponto que está aqui no eixo X, nós chamamos de P2. E esse ponto que é o início, é o ponto onde o cabo encontra o chão, o solo, nós chamamos de P3. Então, primeiro nós vamos montar o triângulo formado por P2, P3 e P4. Que é esse triângulo aqui. Todo mundo acompanhou? Estão enxergando esse triângulo? Então nós vamos trazê-lo para cá, para poder representar. Então eu vou trazer os pontos. Veja que as arestas P2, P4 e P2, P3, elas têm um ângulo de 90 graus entre elas. E isso vai ser respeitado. Então, entre P2 e P3 e P2, P4, nós temos 90 graus. Tá certo? Esse eixo que está aqui na horizontal, P2, P3, ele é paralelo ao eixo Z, então nós vamos chamar de FZ. O eixo que liga de P2 até P4, ele não é em nenhum dos eixos, mas ele está no plano XY, então nós vamos chamá-lo de FXY. E a aresta que liga de P3 até P4 é a própria F. Está aqui. Tá? Então temos aqui o triângulo. Deixa eu apagar esse FA aí também, né? Que está atrapalhando aqui. Pronto. Tá? Então nós temos aqui o triângulo P2, P3 e P4. Mas nós temos outro triângulo, que é o P1, P2 e P4. Entre a aresta P1 e P2 e P1 e P4, nós temos 90 graus. Está aqui, ó, entre P1 e P2 e P1 e P4, 90 graus. E esse eixo P1, P4, essa aresta P1, P4, está paralela ao eixo Y. Então nós vamos chamar de FY. P1, P2 está paralela a X. Então nós vamos chamar de FX. E P2, P4 é a mesma que estava aqui, ó, P2, P4. Então nós vamos chamar de FXY. Está aqui. Ah, professor, mas está torto, não sei o que, com relação... Sim, é a forma de representação do triângulo. É importante você se centrar nos pontos e perceber qual é o ângulo entre as arestas. E aqui nós chamamos, entre a aresta P1, P4 e P2, P4, nós dissemos que é o ângulo alfa. E entre P2, P3 entre P2, P4 e P3, P4 nós chamamos de beta, que nós não conhecemos.
Gente, até aqui, alguma pergunta, alguma consideração? Vocês conseguiram acompanhar? Alguém quer falar alguma coisa? Quer manifestar? Fique à vontade. Vocês estão acordados ainda? Beleza. Opa, coisa boa. Pode abrir o áudio, tá? Para falar. Pode abrir a câmera. Se for abrir a câmera me avisa, que daí eu tiro a apresentação. Mas fiquem à vontade para a manifestação, tá? Do jeito que vocês quiserem. Só não pode deixar de entender o raciocínio nosso. Então vamos ver o seguinte. Agora eu vou trabalhar com os triângulos. Então, se aqui é beta, eu tenho que seno de beta é cateto oposto sobre hipotenusa, FZ sobre F. Então, FZ é igual a F seno de beta. Então, veja que nós encontramos a projeção FZ. Então, é a projeção Z da força F. Nós encontramos. F é 2.500 newton. Mas quem é beta? Não sei quem é beta. Então eu não posso ainda determinar a componente FZ porque eu não conheço beta. Mas eu já sei como escrever matematicamente a projeção FZ. FXY, que não é em nenhum eixo, portanto é uma projeção num eixo qualquer, não me interessa. Mas eu vou precisar dela para poder determinar Fx e Fy. Então eu preciso determiná-la. O cosseno de beta é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então eu consigo determinar Fxy, que é F cosseno beta. Então aqui eu tenho Fz e Fxy. E por esse triângulo aqui, nós encontramos as relações para achar Fx e Fy. E por meio de Fxy que nós encontramos. Então nós vamos ter assim, ó. Por fim, né, opa, peraí, deixa eu... O que eu fiz aqui? Pronto. Por fim, então, substituindo Fxy, Fxy é F cosseno beta. Fxy, então, é F cosseno beta. Então, pode ver que nós substituímos Fxy em Fx e Fy e obtivemos F seno alfa cosseno beta. E Fy é F cosseno alfa cosseno beta. E Fz a gente já tinha obtido, é F seno de beta. Tá? F a gente conhece, mas não conhece alfa nem beta. Tá? Então, o F a gente conhece, sabe que é 2.500 newton. Certo? Bom, então agora nós vamos determinar os ângulos. Então nós vamos usar os mesmos triângulos que a gente tinha utilizado antes, só que agora vai ser em função da distância e não mais da força. Então o que nós vamos fazer? Aqui nós vamos chamar de ρ, onde era Fx, aqui é o y, entre P1 e P4. Então tá invertido aqui os triângulos, tá? Esse aqui era o triângulo que estava em cima antes. Mas tudo bem, vamos lá. Entre P1 e P4 é o y, entre P1 e P2 é o x, e entre P2 e P4 é o xy, que é essa aresta aqui, tá? E aqui nós temos esse outro triângulo, que é o P2, P4, P3. P2, P4, P3, que é esse triângulo aqui. Tá? E com isso a gente consegue determinar o alfa e o beta. Sabendo o F, a força F, conhecendo alfa e conhecendo beta, nós determinamos... Opa, espera aí um pouquinho, gente. Nós conseguimos determinar as componentes, porque agora nós sabemos quem é F, determinamos alfa e determinamos beta. Então agora a gente conhece as três componentes que ele pediu, Fx, Fy e Fz.
Tá certo? Pessoal, veja que nós fizemos 2 passos. O primeiro passo foi determinar as componentes e o segundo passo determinar os ângulos. Para determinar os ângulos, nós precisamos... Oh, meu Deus. Puta que pariu. Tivemos uma queda de energia aqui, tá, gente? Eu acabei não interrompendo a gravação, tá? São coisas do home office aí, né? Das aulas remotas, tá bom? Mas já vamos voltar já, só um pouquinho. Aí... Vamos lá. Gente, é isso aí. E agora? Vocês estão me ouvindo? Essa aula hoje está sendo uma aventura. Mas, gente, é assim mesmo, tá? Nós estamos num modo flexibilizado e por ser flexibilizado nós estamos sujeitos a isso mesmo, tá? Deixa eu compartilhar aqui novamente. Ok. Tá. Bom, então vamos lá. Voltando aqui, então, a gente sabe que a gente pode obter, então, das duas, seguindo aquele espaço. Então, essa é a técnica que nós temos. Uma das técnicas que nós temos, tá? Uma das técnicas. Professor, temos outra? Temos. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Que é um método alternativo. Pessoal, atenta para o seguinte. Desculpa. Quais foram os passos que nós demos? Veja, o primeiro passo foi trabalhar com os vetores, os triângulos, mas na base da força, né? Base da força ficou legal, né? Com as arestas representando forças. E depois o próximo passo foi a determinação do ângulo usando as distâncias. Confere? Tudo bem? Entenderam isso? Aquele passo a passo, né? Bom, agora não. Veja como que nós trabalhamos. Então, primeiro nós trabalhamos com o vetor força. O lambda representa a direção e sentido do vetor que está na linha que liga de A até B. Então, esse lambda com chapéu chama-se versor, tá? Chama-se versor, né? Esse versor, eu não gosto muito de falar versor não, porque fica bem, eu mostro bem o meu lado caipira, né? De interior de São Paulo. Versor, né? Onde a água não faz tibum, faz tiburf, né? Que a gente fala. Mas vamos lá. Então o lambda, ele é esse versor. O que é um versor? Versor representa direção e sentido. Ele pode representar direção e sentido para qualquer vetor. Qualquer vetor. Então eu posso colocar esse lambda na representação do vetor f ou na representação do vetor r.
que é a distância. Tanto faz. Por quê? Porque a direção e sentido são as mesmas. A direção e sentido da força F e da distância R são as mesmas. Eu não estou relacionando F com R. Eu estou dizendo apenas que esses dois vetores têm as mesmas direção e sentido. Vocês entenderam isso, gente? É importante entender isso. Eu não estou relacionando F com R. Eu estou apenas dizendo que F e R têm as mesmas direção e sentido. A direção e sentido de F é a mesma de R. Então, como que a gente pode escrever? O vetor F tem a intensidade F e a direção e sentido lambda. E o R tem a intensidade R e a direção e sentido lambda, que são iguais. Tá claro isso, gente? Eu preciso saber se vocês entenderam isso, para dar sequência. Vocês podem se manifestar? Alguma dúvida? Tudo bem? Então vou dar sequência, tá? Mas se tiver dúvida, fala. Beleza. Então, vamos dar sequência. Então, tendo isso em consideração, eu não vou... Aqui tem o cálculo, tá? Deixa eu ver o que tem aqui. Tá, aqui tem o cálculo, mas eu não vou... Esse é o cálculo que nós vamos fazer. Mas eu vou fazer um passo a passo junto com vocês, para a gente poder entender, tá? Então, esse é o cálculo. Isso é o que nós vamos fazer agora. Tá certo? Só que eu vou abrir aqui para a gente poder fazer junto. Deixa eu pegar uma figura mais limpa, né, para a gente poder trabalhar essa figura mais limpa aqui, tá? Vou pegar uma figura mais limpa aqui, deixa eu ver. Essa daqui, tá? Então, vou pegar essa figura e vou fazer o passo a passo junto com vocês. Então, vocês me acompanhem para a gente poder trabalhar no passo a passo, tá? Deixa eu criar uma outra página aqui, tá? Ctrl V, ok. Então, vou aumentar ele consideravelmente aqui, para que vocês possam enxergar bem. É importante a gente enxergar bem isso aqui. Então, vamos lá. Acompanha comigo agora. Então, nós vamos dizer que nós temos o ponto A, o ponto B. Eu não sei a notação que eu usei lá, mas vamos usar aqui ponto C. Tá? Eu não preciso do ponto C. Por quê? Porque o vetor que nós queremos, ele está nessa linha de A até B. Tá? Como ele está nessa linha, que vai de A até B, eu não vou precisar de C, e isso vai ser muito interessante. Olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos dizer o seguinte, olha o que nós vamos fazer agora, gente, presta atenção. Opa, peraí, deixa eu mudar para o lápis aqui, pronto. Nós sabemos que o vetor F, ele é a intensidade de F vezes lambda. E sabemos que o vetor R é a intensidade de R vezes lambda. Nós queremos F. Mas na figura, nós não temos nenhum elemento relacionado a F. O que nós sabemos é que F, a intensidade é 2.500 newton. Mas se nós substituirmos a intensidade de F, ainda vai faltar o lambda, que nós não conhecemos. Por outro lado,
veja o seguinte, nós podemos conhecer a intensidade de R e conhecemos o vetor R. Nós podemos conhecer o vetor R e podemos conhecer a intensidade R, porque conhecendo o vetor R, nós podemos saber a intensidade. Então, qual que é a proposta? Determinar lambda usando o vetor R dividido pela intensidade de R. Essa é a proposta. Então, nós vamos fazer de uma forma muito mais fácil do que nós fizemos antes. E já tratando com o sistema tridimensional. Sistema bidimensional, nós podemos fazer assim também? Podemos, não tem problema não. Então, vamos lá. Nós sabemos que R é a componente x na direção x, mais a componente y na direção y, mais a componente z na direção z, tá? Essa é a notação que nós vamos usar. Então, nós temos vetor igual a vetor. Essa é uma grandeza vetorial e essa é uma grandeza vetorial. Então, tá tudo certo. Cuidado, hein? Se você não colocar o sinal de vetor aqui, você vai ficar com o símbolo de R, que é escalar, igual a vetor. Tá errado. Escalar não é igual a vetor. Tá? E agora, nós vamos marcar os pontos de interesse. Os pontos de interesse são A e B. Por quê? Origem... deixa eu até colocar aqui a força A. A força não, o vetor lambda, tá? Para a gente poder acompanhar. Essa daqui é a representação do vetor lambda. Então vamos lá. O ponto A, ele é, anota comigo, gente. O ponto A em x, ele é 40 metros. Então vamos marcar. Em x, ele é 40. Em y, ele está no chão. Então ele está em 0. Ele está no plano xz. Deixa eu até marcar aqui o x e o z. Tá? Esse é x. Esse é... Opa, ele salva, gente. Ele faz isso aqui com a gente. Na hora que ele está salvando. X, depois eu vou tirar o salvamento automático, tá? Então fica x, y e z. Fazendo x, y e z, usando, então nós podemos ver que em x é 40 metros. Se tiver alguma dúvida, vocês falem, tá? 40 metros em x, 0 em y, porque ele está no plano XZ, e 30 metros em z. Só que veja o seguinte, tem um erro lá no meu outro cálculo que eu mostrei para vocês, tá? Veja o seguinte, em z, ele tá para trás do eixo x aqui, ó, com relação à referência a z. Ele é negativo. Então ele é negativo, é menos 30, tá? E o ponto B? O ponto B é 0 em x, porque ele está em x, está nesse ponto. Olha o ponto B aqui, a projeção dele é no plano, então x e z é 0 e y é 80 metros. Então vamos escrever x é 0, y 80 e z é 0 também. E o vetor que nós queremos, ele vai de A para B. Então nós podemos chamar esse vetor aqui, ó, de vetor R. Ele aponta de A para B. Então nós podemos escrever R como sendo B menos A. E assim nós podemos escrever que R vai ser B menos A, então vai ser menos 40 mais 80 mais 30 metros. Ou, observa o seguinte,
essa daqui é a componente x, essa daqui é a componente y e essa daqui é a componente z. Então, nós podemos representar, né, da seguinte forma. R é igual a menos 40i mais 80j mais 30k metros. Confere? Alguma pergunta até aqui? Observe, então, que o R nós já temos, que é esse valor que nós acabamos de determinar. Tá? E a intensidade de R, que é o módulo de R, né, é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, que nós podemos chamar de R também, tá? Dessa forma. Então, se nós fizermos a conta, nós vamos chegar a raiz quadrada de 8.900 metros. Tá? Eu vou confirmar aqui, mas em todo caso nós já sabemos que pode ser isso aí, tá? 40 ao quadrado mais 80 ao quadrado mais 30 ao quadrado, tá? 8.900. Então, nós já temos os dois elementos agora para determinar o lambda, tá? Que são esses dois elementos aqui. Tudo bem, gente? Alguma pergunta até aqui? Fique à vontade para fazer pergunta, tá? Por favor, não vai deixar passar essas coisas, não. Bom, pode ir manifestando, tá? Fiquem à vontade. Eu vou copiar isso daqui. Tá? Depois eu apago algumas coisinhas aqui. Tá? Ele copia tudo, vai. Não tem problema não. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos apagar isso aqui. Ah, consegue sim. Aqui, esse aqui também eu vou apagar, que nós não precisamos dele não, tá? Então nós temos aqui o R, vetor e o R. Isso, Vitor. B menos A, porque ele vai de A para B. Então, o vetor ele é definido como sendo o ponto final menos o ponto inicial. Então, o ponto final é B, o ponto inicial é A. Tá? Isso porque a gente quer calcular a força, né, de A para B. Então, é a força atuando no ponto A. Perfeito, Vitor. É isso aí. Tá? Então, vou copiar agora essa figura também para o próximo aqui. Tá? Só que agora eu vou deixar ela menorzinha, tá, gente? Vou deixar ela menorzinha e vou deixar ela aqui, tá? Para a gente poder ter ela como referência. Então vamos observar o seguinte, aqui agora nós já podemos calcular o lambda aqui. Ah, sabia? Ele não fica na frente, eu não sei porquê. Tá? Deve ter alguma coisa aqui que eu esqueci disso. Vamos ver. Ele não está indo mesmo. Ó. Ah, ficou, né? Vamos ver se fica mesmo. Mas não adianta, porque depois eu vou precisar de outra coisa aqui, aí ele vai falar, não pode, não sei o que, vai. Ah lá, ele fica atrás. Tá bom. Essa é a referência para a gente ter o lambda. Vamos lá, não vamos perder tempo com isso, não. Então agora nós vamos calcular o lambda.
O lambda, lembra que o lambda, ele só representa ele representa direção e sentido. Então, quando a gente faz o vetor R, a gente escreve o vetor R e divide pela intensidade, é porque nós não queremos que o lambda tenha intensidade. Então, a gente faz, cadê? Aqui. Intensidade, direção e sentido e divide pela intensidade. Sobra o quê? Direção e sentido, tá? É isso que nós queremos. Então, quando nós fizermos esse cálculo, nós vamos ter a seguinte resposta. Então, vamos lá. O R, então, vai ser na direção X vai ser menos, acompanha aí, menos, não, deixa eu colocar tudo, né, para a gente poder, todo o cálculo, né, para a gente poder observar bem direitinho isso aqui, que é importante, tá? Então, nós vamos ter menos 40 na direção X, mais 80 na direção J, mais 30 na direção Z, dividido pela raiz quadrada de 8.900. Tá? Perdão, aqui eu coloquei R, não é R. Tá? É lambda. Então, o lambda vai ser menos 40 dividido pela raiz quadrada de 8.900, que vai ser 0,424 na direção X, mais 80 dividido pela raiz de 8.900, que vai ser 0,848 na direção J, mais 30 dividido pela raiz quadrada de 8.900, que vai ser 0,318 na direção Z. E aqui nós temos, então, a resposta do lambda. Esse daqui é o lambda que nos dá a direção e sentido. E como que a gente sabe que ele dá direção e sentido? Vamos calcular a norma, né? Vamos calcular a intensidade de lambda. A intensidade de lambda vai ser lambda na direção x, a raiz quadrada, né? De lambda x ao quadrado mais lambda y ao quadrado mais lambda z ao quadrado. Isso aqui tem que dar 1. Se não der 1, está errado. Por que tem que dar 1? Porque ele também é chamado de vetor unitário. Ele não pode interferir na intensidade ele não pode interferir na intensidade do vetor, tá? E ele não pode. Então, se você determinar o lambda e ele der alguma componente maior do que 1, reveja seu cálculo, tá errado. Não pode dar nenhuma componente maior que 1, não, tá? Então, agora que nós temos o lambda, nós vamos lembrar que existe uma relação, né? O R, ele é a intensidade de R vezes lambda. O F é igual à intensidade de F vezes o lambda. Por quê? Direção e sentido deles é a mesma. Então, a direção e sentido tanto do vetor R quanto do vetor R e do vetor F tem que ser as mesmas. Então, aqui nós temos mesmas direção e sentido, tá? Só que, então agora, veja que nós já determinamos isso. Então agora nós vamos determinar as componentes do vetor F. Nós sabemos que a intensidade de F é 2.500 newton. Então, como o F é igual à sua intensidade vezes o lambda, e lembrando que F é igual a Fx mais
Fy mais Fz, então nós vamos escrever F como sendo 2.500, que agora nós vamos escrever de acordo com o que nós temos aqui, que é o resultado que nós temos, tá? Que é a intensidade de F vezes o vetor lambda, que é o vetor lambda não, o versor, né? Menos 0,424 e mais 0,848J mais 0,318 K Newton. Mas qual é a unidade de lambda? Lambda é adimensional. O que significa isso? Que ele não tem dimensão. Se nós observarmos, o lambda, ele é o vetor R dividido por R. Se R vetor é em metros e R, a intensidade de R também for em metros, então ele é adimensional. O lambda também pode ser escrito como sendo o vetor F dividido pela sua intensidade. Se a força F, o vetor F é Newton, a intensidade de Newton também, Newton por Newton cancela, o lambda fica adimensional, tá? Então isso é importante a gente observar. Então, com isso, nós podemos escrever o F como sendo menos, então vai ser 0,424 vezes 2.500, que vai ser menos 1.060 mais 0,848 vezes 2.500, 2.120 na direção J, mais 0,318 vezes 2.500, que vai dar 795 na direção K, Newton. E conforme o exercício pedia, nós vamos ter Fx igual a menos 1.060 Newton, Fy 2.120 Newton e Fz igual a 795 Newton, tá? Então, o que nós fizemos? Nós tínhamos um problema, o problema que nos foi colocado era: determine as componentes do vetor F que atua no ponto A da estrutura para sustentar a torre, né, sabendo que a intensidade da força F é 2.500 newton. E nos dava as dimensões. Na prática, o que você faz? Na prática, você vai até uma torre, mede as distâncias necessárias. Com um dinamômetro, você mede a força no cabo. E com a força no cabo e as dimensões, você consegue determinar as componentes das forças. Tá? Então, é isso que você faz. E aqui eu fui muito...
Voltamos? Voltamos? Estão me ouvindo? Alô, alô? Ah, tá sem áudio. Estão me ouvindo, gente? Voltamos? Hoje tá difícil, né, gente? Hoje tá travando demais. Oh, acho que é a chuva em Cuiabá. Para quem tá em Cuiabá, tá uma chuva. E é fina, mas tá chovendo. Mas vamos lá, tá, gente? Bom, então nós temos 17 usuários, né, contando comigo aqui. Então, observa o seguinte, né, como a gente estava falando, né, a gente tem as dimensões, né, que foram medidas aqui e tal. Sabemos a intensidade da força, com o dinamômetro você consegue determinar essa intensidade da força e a gente consegue saber as componentes x, y e z, tá? Nessa estrutura, certo? Que são o seguinte, deixa eu copiar novamente aqui para vocês, tá? Para a gente poder aqui. Tá. Eu não vou copiar não, porque ele é muito chato esse programa. Mas vamos fazer assim. Tá? Então, o que acontece é que nós temos aqui, vamos lá, nós temos o eixo Y, temos o eixo Z e temos o eixo X. Deixa eu escrever aqui, X, Z e Y. Tá? E num certo ponto nós temos aqui o ponto travou novamente, né? Hoje tá. Eu vou deixar gravado, viu? Eu vou deixar gravado. A ideia é deixar gravado tudo isso aí, tá? Toda hora. Toda hora acabando energia. Vamos lá. Tá tentando conectar, mas eu tô deixando tudo isso gravado e vai ficar no YouTube. Vamos lá. Tentando novamente. Ok. Hoje é um dia de teste de paciência, tá, gente? Mas fiquem tranquilos, tá? Acontece, né? Isso é previsto, não tem nada assim que não esteja previsto, não. Eu só vou terminar essa explicação aqui e aí eu vou passar para vocês para frente, né? Para a gente poder, deixa eu só compartilhar aqui, tá? Vou passar para frente para a gente poder trabalhar os exercícios, né? Vou deixar uns exercícios aqui para vocês, tá? E aí a gente segue para frente, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, concluindo, né? Então vocês viram que nós tivemos esse era o problema. Nós fizemos primeiro fizemos um método, usamos um método que era trabalhar com os triângulos e determinar as componentes da força, depois trabalhar com as distâncias e determinar os ângulos. Tá? Esse é um método. O outro método foi trabalhar com o lambda. O lambda, o que a gente fez? A gente trabalhou usando
Aqui, a gente usou os pontos a partir dos pontos. Aqui que está errado, tá? Onde que está errado? Aqui. Aqui está errado, não é 30 não, é menos 30. Aqui é menos 30, então aqui vai ser mais 30, mais 30 aqui, tá? Aqui que está o erro. Então aqui vai ser mais e aqui também vai ser mais, tá? Essa que é a diferença. Então, mas a resolução nossa em aula foi correta. Eu corrigi esse erro das notas de aula, tá bom? Vocês estão me acompanhando? Vocês estão comigo? Beleza. Então vamos lá. Então, mas aqui tem o método, né, tal, mas o método eu vou colocar para vocês, eu vou corrigir esse erro aqui e vou deixar para vocês o que a gente fez em aula, tá bom? Bom, então eu vou deixar esse exercício para vocês nas notas de aula. Determine as componentes x e y para cada uma das forças representadas na figura. Então, vocês vão trabalhar esse método, pode trabalhar com lambda ou pode trabalhar aqui, como é bidimensional, vocês podem trabalhar direto com as projeções, porque vocês já têm os ângulos, tá? Como vocês já têm os ângulos, vocês podem trabalhar diretamente a projeção. Tá? Vou explicar para vocês, né? Vamos ver se não cai novamente, né? Tomara que não. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como trabalhar, mas isso eu nem vou mostrar muito, né? Porque é algo que para vocês é corriqueiro, né? Vocês já trabalham isso, né, em outras disciplinas, tal. Mas vamos lá. Eu estava explicando aqui, né? Tá. Mas não tem problema não. Deixa eu copiar aqui, tá? E aí eu explico para vocês esse daqui, tá? Bom, aqui não tem nada de mais, não. É mais para a gente entender que nós temos aqui o ponto A, temos aqui o ponto B, tá? E cadê? Tá aqui. E nós podemos, então, dizer que a força F ela vai de A até B, tá? Essa é a força F. Ok? Então ela tem componentes na direção x, portanto paralelo ao eixo x, na direção z, portanto paralelo a z, e na direção y. Ok? Então aqui nós temos uma componente Fy, a componente Fz e a componente Fx. Todas essas componentes da força F. Tá? Então é só para mostrar as componentes. Bom, na figura aqui não está muito clara, porque eu tive que aumentar ela e a quantidade de pixels que eu usei era bem pequena, né? Mas vamos lá. Eu vou representar aqui novamente para vocês. Tá? Aqui tem um vetor. Tá? Eu vou pegar esse vetor aqui. Peguei qualquer um. Esse vetor aqui é 150 newton. E o ângulo aqui é 35 graus. E nós temos aqui a horizontal. Tá? Então, aqui nós temos o eixo X e o eixo Y. Vamos lá. Então, aqui é Y e aqui é X. Eu vou pegar um só para mostrar para vocês como é que vai ficar, tá? Então, vamos chamar esse vetor aqui de F1. Vetor F1. O vetor F1 vai ser F1x na direção X, mais F2, F1y, na direção
É isso aí, galera. Acabou a energia de novo. Tá difícil hoje trabalhar com home office, viu? Tá difícil hoje trabalhar. Essa falta de energia. Vamos ver, né? Até que horas que vai. Né? Vamos ver até que horas que vai isso aqui. É. Hoje nós vamos que vamos, hein? Aos trancos e barrancos, como dizem. Aos trancos e barrancos. Mas vamos lá, a gente chega lá, tá? Então, a gente representou F1 dessa forma. Estão aí? Dá um sinal de vida para nós aí. Beleza? Então, vamos mais rápido um pouquinho, que daí a gente termina e depois... Essa aula vai ficar gravada. Eu estou gravando todas as quedas, tá? Eu não estou editando nada, não vou editar, vou colocar no YouTube do jeito que tá? Eu acho que é importante a gente manter essas quedas no histórico das nossas aulas. Bom, vamos lá. Então, aqui nós podemos dizer que na direção X nós queremos na direção Y, as componentes das forças. Então, vamos procurar o triângulo. O triângulo retângulo está aqui, ó. O triângulo retângulo vai ser esse daqui. Certo? Então, está aqui o triângulo retângulo. Aqui é 90 graus e aqui é 35 graus. Então, sabendo que o triângulo retângulo, vou representar o triângulo retângulo aqui também. Tá? Opa, ficou torto. Então, aqui tenho o triângulo retângulo. Nós temos aqui é 90 graus, aqui é 35 graus. Na hipotenusa nós temos 150 newton, nós temos Fy e temos Fx. Então veja que no caso aqui é F1, né? F1y e F1x. Veja que a componente x é na direção, é o cateto adjacente, então vai ser cosseno. Então vai ser F1 cosseno de 35 graus. Né? E a F1y é seno, então é F1 seno de 35 graus. Mas cuidado, F1x ela aponta para o lado negativo. Tá? X está para a direita e a componente x de F1 aponta para a esquerda. Então vai ser negativo. Então nós vamos colocar aqui F1 vai ser igual a força F1 é 150 newton vezes o cosseno de 35. O cosseno de 35 vezes 150, que vai ser 123, fazendo aproximação. Como está para a esquerda, vai ser 123 na direção X, mais o seno de 35
vezes 150, que vai ser 86, mais 86 na direção J. Na direção J, tá? Newton. Tá certo? Então, essa é a representação adequada da força F1. Então, nós temos que as componentes vão ser, em X, vai ser 123 Newton, né? E aqui a gente precisa colocar negativo, tá? Aqui, negativo. E em Y vai ser 86 Newton. Tá certo? Então, gente, com isso a gente consegue, então, determinar todas as grandezas que a gente precisava, tá? Que é F1x e F1y. Tá? Deixa eu voltar aqui pro... Vamos lá. Cadê o webcam? Compartilhar o webcam, porque eu tenho que aparecer, né, para mostrar que eu estava aqui dando aula para vocês. Então, tá certo? Então, gente, isso é o que a gente tinha para mostrar para vocês hoje, trabalhar com essas questões, trabalhar com essas situações de projeção, para que vocês possam ficar tranquilos na hora de... Cadê? Aqui. Na hora de fazer os cálculos, tá? Então, o que vocês vão fazer? Nas notas de aula, eu vou deixar à disposição de vocês alguns exercícios e tem a lista também de exercícios. Então, o que eu vou pedir para vocês? Façam uma lista de exercícios, façam essas projeções, porque façam as somas de vetores, porque isso vai ser fundamental. Nós precisamos disso para dar o próximo passo, que é então trabalhar com estática. Tá? Se vocês souberem fazer direitinho, passo a passo, seguir essa técnica, vocês não vão ter problema não, tá? Então, sigam essas técnicas e com certeza vocês seguirão com muita tranquilidade, tá? Nos próximos passos, tá certo? Nós vamos parar hoje por aqui, né? Essas inúmeras quedas aí e tal, eu espero que não frustre vocês com relação às aulas síncronas. Nunca tinha acontecido isso e eu trabalho com aulas síncronas desde o ano passado. O que acontece é que aqui no CPA nós devemos estar... Eu estou aqui na Morada do Ouro, né, perto do CPA já, que eu moro aqui. Então está acontecendo muita queda de energia aqui. Não sei se alguém está nessa região aqui também, está acontecendo com vocês. Mas nós estamos tendo bastante queda de energia. Então não é o AVA não, tá? Não é problema lá no servidor não, é problema aqui na minha casa mesmo. Tá? Que está tendo bastante queda, estou até ouvindo um barulho de um transformador, provavelmente está tendo algum problema aqui na região, mas isso é um dos problemas que nós vamos ter, tá? Eu vou deixar à disposição de vocês, para vocês também, outras aulas sobre esse mesmo assunto, para que, se vocês tiverem interesse, mas é muito importante, gente, vocês se manifestarem. Eu achei que hoje vocês se manifestaram um pouco com relação às dúvidas, né? Teve uma manifestação só, mas isso significa então que vocês não tiveram dúvida durante a aula, mas não significa que vocês não vão ter dúvida na hora de resolver os problemas. Então, na hora de resolver os exercícios, se tiver dúvida, vamos compartilhando, traz na hora da aula para a gente poder esclarecer. Não fiquem com dúvidas. Podemos combinar assim? Então, não só vocês que estão assistindo a aula síncrona, mas todos aqueles que assistirem essa aula e que estão matriculados. Tá bom, gente? Então, antes que caia, nós vamos ficando por aqui, tá certo? Aquele abraço a todos vocês. Até mais.